Eu comecei esse canal há 1 ano analisando Bakemonogatari. Eu analisei todos os arcos de Bakemonogatari, Nissemonogatari e os filmes Kizumonogatari, e hoje eu fecho aqui a primeira temporada de Monogatari com Nekomonogatari Kuro, a minissérie de 4 episódios consistindo apenas do arco Família Tsubasa. Eu sou o Shirogane, já deixa seu like e se inscreva se não for inscrito, e se você quiser me seguir no Twitter, o meu arroba é esse aí. Eu também abri um LivePix, então se você quiser me dar um troquinho, tá aqui. E sem mais delongas, vamos por partes. Nós começamos voltando no tempo para a Golden Week antes dos eventos de Bakemonogatari. Koyomi é acordado por uma tentativa de homicídio de Tsukiri e diz que não tem nada para fazer no feriado, enquanto Tsukiri reclama que a semana nem começou e ele já tá reclamando. Ele então decide ter uma conversa sobre amor com sua irmã, pois Tsukiri ainda tá no fundamental, mas já tem namorado, então ele quer conselhos amorosos, já que nessa época ele ainda estava interessado em Tsubasa. Tsukiri fica extremamente surpresa, já que Koyomi sempre foi o cara que menosprezava amizades e laços e agora aparentemente está apaixonado. Ele manda ela se acalmar, falando que ainda não sabe se está apaixonado ou não, ele só tem interesse e por isso mesmo ele quer conselhos para ajudar ele a descobrir se ele está realmente apaixonado ou não. Ele quer saber em que ponto afeto se torna amor. Tsukiri manda ele explicar direito, pois ele não tá fazendo sentido. Ele explica que desde que ele e a senhorita H caíram na mesma sala, ele não consegue parar de pensar nela. Sempre que ele tem um segundo livre, ele começa a pensar nela. Sempre que ele para de olhar para o quadro negro, ele acaba olhando na direção dela. Em resumo, ele não consegue tirar a tal senhorita H da cabeça. Tsukiri diz que é amor, mas Koyomi diz que não sabe, pois nunca amou antes. Ele então pergunta do namorado dela e quando foi que ela soube que estava apaixonada e ela diz que só aconteceu. Ele então pergunta por que ela se apaixonou pelo namorado e ela diz que foram motivos. Não tem como descrever, só aconteceu. O amor é algo que só acontece, não precisa de um motivo ou timing correto, ele só acontece de uma forma ou de outra. Koyomi conclui que se é assim, então ele talvez deve ter se apaixonado. Tsukiri fala que não existe talvez, é sim ou não. E ela decide que sim, ele se apaixonou. Após uma conversa sobre peitos e Koyomi fazer coisas de Koyomi, Tsukiri pergunta se ele não tá só sexualmente frustrado e acabou confundindo libido com amor, e ele chega à conclusão que talvez seja isso mesmo. E resolve ir comprar uma revista de sacanagem para resolver isso, cruzando com Karen na entrada e perguntando a mesma coisa que perguntou a Tsukiri, como saber se você está apaixonado? E ela diz que é quando você olha na cara da pessoa e decide que quer ter filhos com ela. Koyomi acaba cruzando com Tsubasa a caminho da livraria, mas ela está machucada. Os dois conversam sobre as irmãs de Koyomi. Ele diz que não tem escolha entre ter ou não irmãs, já que elas são sua família, mas não é como se eles estivessem brigados ou algo do tipo. Elas causam problemas para ele às vezes, e às vezes é ele que causa problemas para elas. E Tsubasa diz que isso é bom, soam como uma família de verdade. Ela não entende muito isso, já que ela não tem família. Ela não tem pai ou mãe ou qualquer familiar. Como eu já falei lá atrás em Bakemonogatari, Tsubasa mora com a madrasta, que ela chama de mãe, e o marido da madrasta, que ela chama de pai. São completos desconhecidos que acabaram com a guarda dela por acaso. Já teve uma época que ela ainda acreditava que, mesmo sendo estranhos, eles poderiam ser uma família mesmo assim, mas ela já não tem mais essa ilusão. Koyomi pergunta incessantemente quem foi que a machucou, já que ele é seu amigo e portanto se importa com seu bem-estar, enquanto Tsubasa é relutante em confessar. Quem a machucou foi seu pai, que bateu nela após ela dar uma de sabichona pra cima dele. O que, claro, Koyomi tenta protestar, dizendo que isso não é motivo, mas ela manda ele parar pra pensar na situação do pai dela. Imagina que você é um cara de 40 e poucos anos e é obrigado a conviver com essa adolescente que você nem conhece e que sempre age como se soubesse de tudo. Como se você fosse um imbecil. E que é previsível que alguém nessa situação eventualmente vai ficar de saco cheio. Koyomi fica de coração partido em ver uma amiga que ele ama tanto tentando justificar um velho desconhecido espancando ela por um motivo tão idiota. Ele tenta protestar e falar que isso não é justificativa, mas ela corta ele falando que isso é problema dela e que ele prometeu que não ia contar pra ninguém, implorando para que ele guarde o segredo e falando que vai fazer o que ele quiser. E Koyomi, como bom degenerado que ele é, pede pra lamber o machucado dela. Logo anoitece, nós vemos Koyomi indo alimentar a ainda silenciosa Shinobu, que prefere donuts do que sangue. O Shino logo chega e fala pra Koyomi não encher o saco da vampira. Koyomi pergunta se ela não está ficando mais infantil e o Shino diz que sim, mas que isso é esperado, pois aparições são fruto da percepção humana, elas só existem porque os seres humanos acreditam e têm certas expectativas. No caso, Koyomi é aquele que tem uma influência maior sobre a vampira, e ele a vê como uma criança, então por causa disso ela começou a agir de forma mais infantil.
Mudando de assunto, Oshino pergunta como está Tsubasa e Koyomi diz que ela está bem, o que o homem duvida, mas respeita a escolha de Koyomi de não falar nada, mesmo que isso preocupe. Oshino resolve não insistir, mas ainda pede para que Koyomi fale o que ele está disposto a falar. Koyomi conta sobre seu dia, omitindo o machucado de Tsubasa e fala que eles acabaram encontrando um gato morto e Tsubasa o enterrou. Oshino pergunta se foi um gato prata sem cauda, o que Koyomi confirma que sim. E o especialista diz que é um Sawari Neko, o gato do impedimento. Koyomi pergunta o que ele deveria fazer e Oshino diz que ele vai exumar o gato enterrado para checar, enquanto Koyomi deve ir até a casa de Tsubasa e checar se ela está segura. No caminho, Koyomi acaba cruzando com uma figura seminua arrastando alguém. Ele a reconhece como Tsubasa e vai atrás dela, que é quando ele encontra pela primeira vez o Sawari Neko. Ela se apresenta e agradece ele por ajudar sua mestra a enterrar e pede para que ele cuide dos corpos desacordados dos pais de Tsubasa. Koyomi pede para a gata esperar um minuto, o que a enfurece e a faz atacar, arrancando o braço de Koyomi com uma mordida. A Sawari Neko diz que Tsubasa está assim por culpa dele, é por causa dele que ela está assim e que Tsubasa não precisa mais dele, pois agora tem ela e por causa disso não precisa de mais ninguém, nem amigos, nem Koyomi, nem família e nem de si mesma. Agora a gata vai aliviar o estresse de Tsubasa e se despede após drenar a energia de Koyomi. O meio vampiro logo se regenera e chama uma ambulância para os pais de Tsubasa, porém ele apaga e acorda no prédio abandonado. Ele acabou dormindo por mais de 12 horas, porque se regenerar de algo tão sério exigiu muito dele e ele precisava da presença de Shinobu para turbinar sua regeneração, já que as habilidades de ambos funcionam melhor quando estão perto um do outro. Koyomi diz que achava que por ter alimentado Shinobu na noite anterior ele poderia se regenerar sem problemas, e Yoshino diz que sim, é verdade. Qualquer ferimento não fatal deveria se recuperar em segundos, e foi o que aconteceu com seu braço, porém ele acabou escolhendo o oponente errado. O Sawari Neko é uma aparição que drena energia com contato físico. O que esgotou Koyomi não foi o ferimento físico, e sim a exaustão causada pela drenagem do gato. Mesmo que Koyomi possa se regenerar, isso não importa, pois o dreno de energia do Sawari Neko é muito semelhante à mordida de um vampiro. Se Koyomi fosse um vampiro real, isso não seria um problema. Um vampiro médio ainda é extremamente mais poderoso do que um Sawari Neko, porém Koyomi não é um vampiro, ele é um humano. Ele pode ter regeneração, mas não tem mais nenhuma chance de enfrentar uma aparição diferente da mesma forma que enfrentava quando era vampiro. Oshino diz que foi até a cova do gato exumar o corpo, mas não encontrou nada, o que confirmou para ele que, sim, o gato era um Sawari Neko e agora está possuindo Tsubasa. O especialista manda Koyomi ir para casa antes que sua família se preocupe, mas Koyomi diz que não pode descansar enquanto Tsubasa está nesse estado. Yoshino diz que não tem mais o que ele possa fazer, ela já foi possuída, é tarde demais e ele devia deixar alguém que realmente entende do assunto lidar com isso, ele já fez o bastante. Koyomi vai até a casa de Tsubasa, mas em puro choque ele sai correndo direto para a casa dele, onde agarra Tsukiri assim que a vê na entrada. O motivo? Ele descobriu que a residência tem 6 quartos e nenhum deles pertence a uma garota chamada Tsubasa Hanekawa. A família simplesmente tinha um desgosto tão forte por Tsubasa que eles simplesmente fingem que ela não existe, o que faz Koyomi chegar à conclusão que a família está quebrada além de reparo. Tsukiri diz que ficou preocupado com o quanto Koyomi demorou para voltar para casa, pois estão havendo rumores de um Bakeneko na cidade e as irmãs estavam preocupadas que Koyomi havia sido pego. Um Bakeneko é um tipo de yokai da mitologia japonesa, sendo um tipo de gato fantasma, digamos. Existem vários tipos de mitos diferentes sobre Bakenekos, podendo ser malignos ou benignos, monstros devoradores de homens ou criaturas extremamente fiéis a seus antigos donos. O Sawari Neko é um tipo de Bakeneko. Os rumores de um Bakeneko na cidade começaram recentemente e as Irmãs de Fogo já estavam preparando para caçar o gato demônio. Koyomi diz que está com medo e gostaria que suas irmãs dormissem com ele para que ele fique mais tranquilo, mas se elas vão lutar pelo amor e pela justiça, então ele vai ter que dormir sozinho e apavorado. Tsukiri imediatamente diz que vai falar para Karen cancelar a busca para elas o protegerem durante a noite e sai correndo. Claro, isso foi desculpa para que ele possa manter as irmãs por perto durante a noite. Ele não sabe os objetivos do Sawari Neko e por isso não quer que suas irmãs sequer cruzem o caminho dela. Koyomi está em um dilema, ao mesmo tempo em que ele quer ajudar Tsubasa, ele também tem medo de cavar mais fundo na vida dela. Ele tem medo do que pode descobrir sobre sua vida pessoal. Só descobrir que Tsubasa não tinha sequer um quarto na própria casa já o desiludiu muito e ele tem medo de que nunca mais vai ver Tsubasa do mesmo jeito. Porém ele sabe que isso não é certo, é egoísta. Ele só não quer perder a imagem mental que ele tem de Tsubasa como a garota perfeita, mas isso não é justo. Isso não é sobre Koyomi, é sobre Tsubasa Hanekawa, a garota que o ajudou tanto no passado, mas que ele, ao parar para pensar, percebe que não a conhece. Ele não sabe nada sobre Tsubasa, a vida dela é uma incógnita completa. As aulas voltaram, mas Tsubasa não voltou para a escola e os rumores sobre o Bakeneko atacando as pessoas já se espalhou pela escola inteira. Koyomi visita Oshino e o encontra todo arrebentado.
Oshino enfrentou o Sawarineko e perdeu. Ele lutou mais de 20 vezes e não venceu nenhuma. O Sawarineko é uma aparição de nível extremamente baixo, era para Oshino vencer facilmente, mas ele perdeu porque o Sawarineko acabou se adaptando ao corpo do hospedeiro. O gato se tornou extremamente poderoso por compartilhar o corpo e extremamente inteligente por compartilhar o cérebro. Uma aparição atacando humanos de forma tão inteligente e predatória não é algo que se vê todo dia, e isso tem motivo. O gato não está atacando sozinho, ele está sendo ativamente ajudado por Tsubasa, que compartilha sua mente com a entidade. Porém, isso é um bom sinal. Se o Sawarineko está agindo conforme a mente de Tsubasa, é sinal que a mente dela ainda está intacta. Se a aparição tivesse a possuído completamente, Tsubasa não existiria mais, ela teria sido completamente substituída, mas nesse caso as duas estão compartilhando o mesmo corpo. Se fosse uma possessão completa, não haveria volta, Tsubasa não existiria mais e Oshino teria que matá-la. Porém, sendo uma possessão parcial, ainda existe a possibilidade de suprimir o Sawarineko e devolver o controle do corpo para Tsubasa. Não existe pessoa 100% boa, isso é impossível, é incompatível com a natureza humana. Onde existe luz, existe trevas. Onde existe branco, existe preto. Onde existe bondade, existe maldade. Tsubasa não é realmente a garota perfeita, mas essa é a imagem que ela projeta, e é manter essa fachada que acumula estresse e eventualmente a leva a explodir. A teoria de Oshino é que Tsubasa nunca foi possuída, ela se uniu conscientemente ao Sawarineko, ela e a entidade estão compartilhando o mesmo corpo e assimilando um ao outro, e se isso for verdade, eles precisam agir rápido, antes que as duas acabem se fundindo completamente. No dia seguinte não tem aula, mas Koyomi mesmo assim vai pra escola, onde acaba sendo surpreendido pelo Sawarineko. Os dois discutem e o gato se explica. Ela não tem intenção de matar Koyomi, mas seu dreno de energia é passivo, não é algo que ela pode desligar quando quiser e pode acabar matando a vítima mesmo que ela não tenha essa intenção. Ela também fala sobre como está feliz com o conhecimento que Tsubasa compartilhou com ela, que a tornou capaz de enfrentar até um especialista altamente qualificado como Oshino. Koyomi pergunta por que ela tem atacado pessoas indiscriminadamente e ela responde que está só se divertindo, aliviando estresse. Faz 15 anos que Tsubasa vive naquela casa onde ela não pertence. Tsubasa tem um problema grande de estresse crônico por causa da negligência e abuso emocional que ela passa em casa. Ao possuir seu corpo, Sawarineko entende o que Tsubasa passou nos últimos anos, então decidiu ajudá-la a aliviar seu estresse crônico. E ela só vai parar quando tiver atacado mais umas 500 e tantas pessoas, pois aí ela terá cumprido seu débito com Tsubasa. Ela diz pra Koyomi avisar Oshino que se ele realmente quer ajudar Tsubasa, então deixe a gata em paz, pois assim que ela terminar de cumprir seu lado do acordo, ela vai desaparecer sozinha. A gata diz que, surpreendentemente, tirando a mente brilhante que Tsubasa compartilhou com ela não tem muito motivo para se sentir endividada com Tsubasa. E Koyomi pergunta se ter sido dado um funeral digno após Tsubasa encontrar morta não era motivo para se sentir agradecida, e a gata diz que não é motivo nenhum para agradecer. Sim, Tsubasa de fato deu um funeral em um túmulo com vista para a paisagem, mas isso não significou nada para Tsubasa. Isso não foi um ato de compaixão verdadeiro, foi um ato mecânico, um ato para corresponder expectativas sociais de bondade e empatia. Tsubasa só quer ser uma garota normal, mas ela não é normal. Tsubasa é uma garota fria, ela não faz atos bondosos porque acredita que são certos, ela faz porque acredita que está fazendo o que uma pessoa normal faria, seguindo uma linha de código, uma programação, como um robô. O Sawarineko já foi enterrado muitas vezes, já recebeu vários funerais nascidos de empatia e bondade, mas essa foi a primeira vez que recebeu um tão frio, e por isso decidiu retribuir o favor e aliviar o estresse acumulado de Tsubasa para que ela possa ser um pouco mais normal. A gata se despede e vira para ir embora, mas Koyomi a para e diz que se o objetivo dela é aliviar o estresse de Tsubasa, então é inútil, pois a fonte são os pais dela, então mesmo que a gata esgote o estresse acumulado de Tsubasa, ela só vai recuperar tudo com o tempo. E a gata diz que se é assim, então ela só vai continuar sem parar, ela vai fazer de tudo para que eles fiquem fora da vida de sua mestra. Koyomi tenta impedir de ir embora, mas para, já que não pode tocá-la. Ela diz para Koyomi só ficar fora da vida dela e de sua mestra e vai embora. Koyomi então volta para a mesa de Tsubasa e chega à conclusão que sim, ele realmente gosta dela, mas gosta dela de uma forma que vai além de amor. Ele não quer estar com ela, ele só quer que ela fique bem e se ele pudesse morreria pelo bem dela. Koyomi implora Shinobu por ajuda e ela lhe dá sua espada Kokoro Atari, capaz de matar qualquer criatura sobrenatural, e a única forma de matar o Sawarineko sem ferir Tsubasa. Oshino chega e o parabeniza por ter conseguido a cooperação da vampira e o informa que os pais de Tsubasa já foram liberados do hospital. Ele falou com os dois, mas não conseguiu nada sobre o Sawarineko, porém conseguiu informações sobre o dia que o pai bateu nela. O tapa foi forte o bastante para jogá-la longe e arrancar sangue, mas mesmo assim a única coisa que Tsubasa fez foi sorrir e falar que bater em mulher era errado. Oshino diz que os pais de Tsubasa não são as melhores pessoas do mundo, mas que é inevitável entender o lado deles. Tsubasa é certinha de um jeito assustador, desconcertante, é como se ela não fosse nem humana e sim algum tipo de santa.
Imagina você conviver com uma pessoa aparentemente perfeita, que mesmo não intencionalmente esfrega na sua cara todo dia como você é um ser humano falho. Uma pessoa boa de uma forma desumana. Pessoas têm defeitos, mas aparentemente essa não tem, e você vira o padrão de comparação. Não tem nada de normal nessa situação, eles estão lidando com algo completamente atípico para seres humanos normais. E a mais anormal da situação é a própria Tsubasa. Tudo o que acontece em volta dela é resultado do efeito que a sua personalidade desconcertante tem nas pessoas ao redor. Koyomi se recusa a ver esse lado e fica puto falando para Oshino não falar mal de Tsubasa, ou então ele vai matá-lo. Oshino pergunta se isso é compaixão e o rapaz diz que não, ele não tem nenhuma compaixão. Tsubasa é só uma gostosa azarada e tudo que ele sente por uma peituda com orelha de gato é desejo. Oshino diz que não tem mais nada a acrescentar como especialista em criaturas sobrenaturais, mas como amigo de Koyomi ele tem 3 pontos a levantar. Primeiramente, a Kokoro Atari é uma forma definitiva de matar o Sawarineko e acabar com toda essa bagunça de uma vez, mas é justamente por isso que ela estará pronta para enfrentá-lo, e Koyomi rebate, falando que já tem um plano em mente. O segundo ponto de Oshino, ele fala para esquecer, porque não faria sentido contar a Koyomi, enquanto o terceiro ponto é mais uma pergunta. Como ele planeja encontrar Tsubasa? E Koyomi diz que também tem plano para isso. Koyomi consegue atrair o Sawarineko com um plano muito simples. Ele manda uma mensagem de texto para Tsubasa falando que está prestes a ser atacado por um vampiro e a gata veio ao resgate. Tsubasa e o Sawarineko compartilham o mesmo corpo e mente, elas são efetivamente a mesma pessoa, e nesse caso quem realmente estava no controle do corpo era a própria Tsubasa. Koyomi já desconfiava disso desde o encontro na escola, não tem como ele não reconhecer a amiga. Koyomi diz que esse impulso para ajudar um amigo, essa virtude e bondade universal, essa força, essas características que pesam na consciência de alguém e podem a destruir por dentro são as coisas que definem quem é Tsubasa Hanekawa. É quem ela é, sempre foi e sempre vai ser. Ela tem que engolir e viver com isso. Tsubasa diz que é difícil, até ela tem coisas que pode e não pode fazer, ela é só humana. E o ex-vampiro diz que não, ela não é humana, ela vendeu a alma e se fundiu com uma criatura sobrenatural, ela não é mais humana. Tsubasa diz que ele é cruel e pergunta se ele não sente nem um pouco de pena por ela, e Koyomi diz que não, ele não tem motivo para isso. Tsubasa nunca conheceu o pai biológico, a mãe cometeu suicídio, ela foi empurrada de família para família e hoje vive em um verdadeiro navio de Teseu de casa, onde sua mãe é sua madrasta e seu pai é o segundo marido de sua madrasta. Ela cresceu sem amor familiar, nunca desenvolveu nenhuma conexão com os pais adotivos, mas mesmo assim tentou viver a vida normalmente e até conseguiu até certo ponto. Ela é ridiculamente azarada, mas tem problema? Ela pode ser a pessoa mais azarada do mundo, mas isso não se traduz para sofrimento. Ela pode não ter uma vida ideal, mas também não precisava ficar emburrada com isso. Mesmo que sua vida seja difícil, mesmo que as coisas horríveis aconteçam com você, você deve ser forte. Não tem como Koyomi sentir qualquer pena sabendo que Tsubasa vai voltar para casa e continuar vivendo como sempre viveu, agindo da mesma forma e aguentando a mesma vida como se nada tivesse acontecido, sem nunca se reconciliar com seus pais ou encontrar felicidade real. Mesmo que ela se torne a pessoa mais feliz do mundo, isso não vai mudar o fato de que a vida dela é simplesmente deprimente, e isso é algo que ela vai carregar para a vida toda. Mas mesmo assim, Koyomi está disposto a ser seu amigo, a estar ao seu lado e a aliviar nem que seja um pouco do estresse crônico de Tsubasa. Não importa para o que for, ele estará lá por ela, pois ele é seu amigo. Tsubasa pergunta se Koyomi a odeia, o que ele confirma que sim, e ela confirma que também o odeia. Ela diz que, se é assim, então ela deveria morrer, e a Sawarineko retoma o controle do corpo e o ataca, falando que se ele realmente quer aliviar o estresse de Tsubasa, então ele deve morrer. Para variar, Koyomi leva uma surra e acaba partido em 2, porém ele havia engolido a Kokoro Atari, e o Sawarineko acabou ferido no ataque. Tsubasa fica confusa, pois ela não está ferida, ela não tem nenhum arranhão, mas está doendo muito, e Koyomi explica que a Kokoro Atari não pode ferir humanos, apenas seres sobrenaturais. Ela não está ferida, mas o Sawarineko dentro dela está. Ninguém conhecia uma espada tão poderosa, até mesmo Oshino só descobriu sua existência recentemente. É algo que nem a Sabe-Tudo Tsubasa Hanekawa poderia conhecer. Isso prova que nem Tsubasa sabe tudo. Ela deveria parar de falar que quer morrer, porque ainda existem muitas coisas que ela não conhece, e então Koyomi finalmente perde as forças e aceita que está morrendo, mas fica feliz em saber que morrerá pelas mãos de Tsubasa. Ele decidiu não matar o Sawarineko como Oshino planejava, pois isso não iria mudar nada, não iria ajudar Tsubasa a superar seus problemas e nem melhoraria sua vida familiar. Porém, um grito de dor traz Koyomi de volta à realidade e ele vê pelos crescendo pelo corpo de Tsubasa e deduz que usar a Kokoro Atari para separar o Sawarineko de Tsubasa teve algum efeito negativo, e tenta convencer o gato a parar de fazer o que quer que ele esteja fazendo. Porém, Shinobu aparece e chama ele de idiota. Se você tentar tirar algo da tomada enquanto a máquina tá ligada, é óbvio que vai dar merda. Ela o banha com seu sangue para que ele se regenere e fala que vai mostrar como cuidar de uma criatura sobrenatural. Shinobu então recupera sua espada e drena o Sawarineko, suprimindo a entidade e fazendo Tsubasa voltar ao normal.
O gato foi suprimido. Ele ainda existe dentro de Tsubasa, mas o motivo de sua existência, o estresse acumulado, foi drenado por Shinobu. No dia seguinte, Koyomi passa por onde ele e Tsubasa enterraram Sawarineko e o encontra de volta à sua cova, e o enterra novamente, oferecendo suas preces à entidade. Ele visita Oshino e Shinobu, que voltou a seu voto de silêncio. Ele pergunta de Tsubasa e Oshino diz que ela está bem, não se lembra de nada da Golden Week, as lembranças do seu tempo possuída desapareceram todas. Oshino então nomeia a aparição como Black Hanekawa, pois ela não era um Sawarineko normal. Era um híbrido de criatura sobrenatural com adolescente estressada. Uma nova fera merecia um novo nome. A última criatura da Era Moderna, Black Hanekawa. Oshino diz que Tsubasa havia retomado o controle de seu corpo assim que drenou seus pais, pois seu desejo havia sido cumprido, mas a vontade de Tsubasa era tão forte que o gato não deixou seu corpo. Em vez disso, os dois acabaram se assimilando, dando origem a Black Hanekawa, a criatura híbrida de Sawarineko com Tsubasa Hanekawa. Oshino pergunta por que Koyomi não casa com Tsubasa, já que ela obviamente tem sentimentos por ele, e Koyomi diz que definitivamente não a ama. Koyomi narra que ele não ama Tsubasa, mas foi ela que o ensinou o que é estar apaixonado. Um dia ele vai se apaixonar por alguém que não é ela, mas nunca vai esquecer e sempre vai agradecer por esses poucos dias em que ele a amou. Subindo as escadas, ele vê uma garota, e assim acaba Nekomonogatari Kuro. Esse arco é ótimo, tanto de forma isolada quanto levando em conta tudo que ele adiciona e conclui nessa temporada. Ele não é um arco particularmente animado e cheio de enredo, ele é um arco lento, trabalhando tanto a personagem de Tsubasa e o que vai ser apresentado no arco seguinte, quanto o que levou Koyomi a se tornar o personagem que ele é em Bakemonogatari. A moral do arco é que ninguém é perfeito, nada é preto e branco, todo mundo possui bem e mal, e no caso Tsubasa é alguém que passa a imagem de perfeição, mas por dentro ela é uma pessoa quebrada. Esse arco trata muito do tema família. Tsubasa é uma órfã, sua família não é a sua família. Ela perdeu a mãe muito jovem e após perder o pai ela acabou com a madrasta, que eventualmente se casou de novo. Ela mora com dois estranhos que não a amam. Eu não quero bater nos mesmos pontos que eu já falei sobre lá atrás quando eu analisei Bakemonogatari, mas em resumo, Tsubasa é uma pessoa falsa. Por fora, ela é uma garota gentil e calma, mas por dentro ela é apática, pois ela nunca aprendeu como amar e ser amada. E por que ela usa essa performance? Porque ela quer ter uma família real. Tsubasa é uma garota forte, muito forte. Ela é emocionalmente negligenciada, mas ela engoliu e usou isso como motivação. Ela tenta ser a filha perfeita, uma garota gentil, bondosa, inteligente e simpática, mas isso é uma persona que ela usa. É uma máscara para esconder seu verdadeiro eu, pois ela acredita que se for a filha modelo, seus pais adotivos vão se tornar sua família. E como o Shino diz, isso é assustador. Viver com uma pessoa tão puramente boa é sufocante e eventualmente você vai perder o controle. Claro, não justifica o pai de Tsubasa bater nela, mas explica o porquê ele fez. Imagina você ter que conviver com uma garota que você nem conhece direito, vendo ela agir dessa forma robótica bizarra, com essa bondade performática, como se ela estivesse esfregando na tua cara como você é falho. Tsubasa, porém, não enxerga assim. Ela não vê o abuso que sofre como sendo seus pais negando amor a ela e ficando desconcertados por quem ela é. Ela vê isso como culpa dela. Eles não a odeiam porque ela é alguém falsa e prepotente, eles a odeiam porque ela não é boa o bastante. Mas no fundo ela sabe que está fazendo bastante. Ela é inteligente, ela é bondosa, ela devia ser amada, mas quando esse amor não vem, ela guarda pra si, porque uma boa filha não guarda rancor. E isso aos poucos foi pesando em sua mente. Quando ela enterrou Sawarineko e deixou ser possuída, foi basicamente a desculpa que ela precisava para extravasar seus verdadeiros desejos. Ela não foi substituída pela entidade, elas se fundiram, passaram a compartilhar a mesma existência. O Sawarineko adotou os desejos reprimidos de Tsubasa como sua própria personalidade. Black Hanekawa não é só um Sawarineko, ela é uma nova criatura, uma fusão de Sawarineko com Tsubasa Hanekawa. Os impulsos e sentimentos negativos que Tsubasa não gosta de admitir que existem, tendo liberdade para simplesmente existir. É uma segunda personalidade que ao mesmo tempo é independente e é uma parte intrínseca de Tsubasa. Agora puxando sardinha para uma das minhas séries de jogos favorita, Persona. Persona segue o conceito de psicologia analítica de Carl Jung, que para não me estender muito, basicamente, a parte importante para o meu ponto é que essa vertente da psicologia divide a mente do indivíduo em arquétipos que servem para externalizar diferentes facetas da pessoa. No caso, os dois que eu quero comentar são a persona, que é a faceta que você apresenta para o mundo, a forma com que você quer ser visto pelos outros, e a sombra, que é a faceta oculta que representa seus desejos obscuros que você reprime. E quanto menos integrado é o seu eu consciente com seus desejos inconscientes, pior e mais obscura será sua sombra. A aluna modelo, a filha perfeita, a garota que sabe tudo, é a persona de Tsubasa. É assim que ela quer ser vista, é o papel que ela quer interpretar em sua busca de aceitação.
Já Black Hanekawa, o seu eu sobrenatural que se diverte atacando inocentes para extravasar sua própria negatividade, é a sua sombra. Ela não é uma existência separada, ela é uma parte que sempre existiu dentro de Tsubasa, a possessão só externalizou isso. E por ser alguém tão reprimida, a sombra de Tsubasa só sabe se expressar através de violência e destruição. Do outro lado da história nós temos Koyomi, e esse arco é tanto dele quanto dela. Esse arco mostra a dificuldade de Koyomi se conectar com as pessoas. Primeiro temos que entender que para Koyomi, Tsubasa não é só a garota que o salvou, ela é tudo o que ele queria ser. Ela é uma pessoa extremamente bondosa e altruísta, que é o que ele tenta emular com o complexo de herói dele. Ele não conseguia ver o quão desconcertante é a bondade de Tsubasa, pois esse é o traço que ele idealizava e tentava emular. Ele a colocava em um pedestal, como uma espécie de anjo. Foi após descobrir que Tsubasa estava atacando inocentes por vontade própria, que ela era uma pessoa extremamente quebrada e que sua bondade era em grande parte performática, que ele percebeu que o que ele sentia por Tsubasa não era amor, era admiração extrema. Ao ver seu lado ruim, ele percebe que não conhecia Tsubasa, ele só conhecia o que ela queria que ele soubesse. Isso coloca uma barreira entre eles, que impede Koyomi de sentir interesse romântico genuíno por ela. Porém, esse dilema que ele tem durante o arco, não saber se ele está apaixonado ou não por Tsubasa, é o que eventualmente leva ele a se apaixonar por Hitagi. Koyomi não é alguém que amava, ele basicamente só se importava com a própria família e por isso não sabia se a admiração que ele tinha por Tsubasa era amor real ou não. Foi sentir essa paixão e então assistir ela desaparecer que fez Koyomi aprender o que é amor, aprender que não é isso que ele sentia por Tsubasa. O relacionamento dele com Hitagi não é algo intenso, não é algo idealista, não é algo forjado nas chamas do caos, é algo construído. Ele começa a sentir um afeto por Hitagi desde que a conheceu, porém ele não sabia como ser um bom parceiro. Ele estava disposto a ser morto por Suruga sem parar para pensar em como Hitagi se sentiria se ele morresse. Ele não era investido bastante para pensar que agora suas ações tinham consequências para as outras pessoas, que é o que Tsubasa acaba apontando para ele em Cobra Nadeko. Ela dá um choque de realidade nele, fazendo ele reconhecer que ele não pensava em Hitagi tanto quanto ele deveria. O relacionamento de Koyomi e Hitagi é construído em uma base sólida. É um romance realista que mostra que um relacionamento não precisa só de amor, mas também esforço e consideração pelo próximo. Você precisa aprender a viver não só por si mesmo, mas também por outra pessoa, que em retorno também está aprendendo a viver por você. Koyomi nunca teve esse tipo de sentimento por Tsubasa. O amor que ele sentia por ela era idealizado. Uma mistura de admiração extrema com desejo sexual. Ele sofre para reconhecer os defeitos de Tsubasa, porque para ele ela era perfeita. Ele não estava disposto a amar os defeitos de Tsubasa do mesmo jeito que amava suas qualidades, mas foi justamente essa experiência que o ensinou a como amar. Enfim, Família Tsubasa é um arco curto, porém denso. Ele é um arco sobre encarar o lado oculto das pessoas e como diferentes famílias funcionam. O contraste de como a família Araragi e como a família Hanekawa funcionam é gritante. A família Araragi são próximos e mesmo que às vezes seja meio estranhos e próximos até demais, eles são uma família funcional e amorosa, enquanto a família Hanekawa é quebrada. Os valores idealistas de Tsubasa de que se ela for perfeita as pessoas vão a amar são quebrados quando ela tem que enxergar a realidade que seus pais a odeiam. É uma história sobre contraste, sobre lados diferentes das pessoas, sobre amor e afeto e em como processar nossas emoções. Às vezes nossos desejos e nossas morais se contradizem, a vida é cheia de contradições e lidar com isso é difícil. Tsubasa é um monstro, ela é um híbrido de humano com aparição, mas é justamente essa falta de humanidade que torna ela extremamente humana. A forma com que ela mente toda a sua personalidade, a forma como ela interpreta um papel tão bem que acaba se convencendo que aquela é ela. A forma com que ela machuca os outros porque ela foi machucada. É fácil julgar isso como monstruoso, mas são essas emoções que tornam Tsubasa humana. Ela se adapta pois quer ser aceita. Ela não pede ajuda pra ninguém, mas não é porque alguém não pede ajuda que isso significa que ela não quer ajuda. Às vezes nós queremos que alguém nos salve, mas ao mesmo tempo não queremos alguém se metendo em nossos problemas. É uma contradição. Talvez seja hipocrisia, mas ser hipócrita é ser humano. A moral é que nós não devemos nos resumir apenas às nossas qualidades, mas também não devemos nos resumir aos nossos defeitos. Nós somos todas pessoas com múltiplas faces. Tsubasa é uma pessoa com múltiplas faces. A estudante modelo é um personagem que ela interpreta, o ideal que ela busca ser. Enquanto Black Hanekawa é outra personagem que ela interpreta, tudo que ela quer fazer, mas não se encaixa no seu personagem principal. Ela não é alguém que sabe quem ela realmente é. Ela só sabe quem é o personagem que ela interpreta no momento. Isso torna Tsubasa uma pessoa ruim? Talvez, mas torna ela uma pessoa falha como qualquer outra.
Koyomi é alguém que viu seu idealismo ser desfeito em sua frente. A garota que ele achava que amava não existe, ela é só uma personagem interpretada por uma desconhecida. Ele tentou salvar uma pessoa que ele amava e falhou, pois a pessoa que ele tenta salvar não vê valor na própria vida. Você pode ajudar alguém de muitas formas, mas você não pode fazer alguém amar a própria vida. Isso é algo que só ela pode fazer por si mesma. E é por isso que Koyomi promete que um dia irá amar alguém que não é Tsubasa. Pela primeira vez amará alguém que não é ela. Tsubasa acabou esquecendo os acontecimentos desse arco, mas ele não. Ele é forçado a enfrentar de frente essa nova realidade, onde seus ideais não são mais uma certeza. Enquanto Tsubasa volta para o seu mundo de fantasia, ele encara a realidade. Tsubasa um dia vai ter que salvar a si mesma, mas enquanto isso não acontece, Koyomi sobe as escadas, pois vai que um dia a resposta para o seu dilema cai do céu. Todos nós somos pessoas multifacetadas, todos temos a nossa persona pública e as nossas sombras reprimidas. E é aprendendo a lidar com nossos diferentes lados que nós nos tornamos completos. Enfim, com isso terminamos a primeira temporada de Monogatari. O que eu posso dizer? Ela tem altos e baixos, mas os altos são talvez os mais altos da franquia inteira. Eu ainda vou ter que reassistir o resto pra ter certeza. E esse vídeo não é o final de Monogatari esse ano. Dê um like e se inscreva no canal se não for inscrito, e se possível compartilhe com alguém que tem interesse por essa franquia e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. E se você tiver interesse nos meus devaneios e comentários aleatórios, me siga no Twitter. Se alguém quiser me dar R$1 de presente de Natal, meu LivePix tá aqui. E muito obrigado por assistir até aqui e até mais.